Olá a todos. Meu nome é Márcio Arbeck, sou consultor de soluções da Tíbico Spotify. E o objetivo da apresentação de hoje é abordar a solução Tíbico Spotify de uma forma sucinta e direta aos principais tópicos dessa solução. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a Tíbico como empresa. A Tíbico, ela é uma empresa americana, provedora de soluções de integração, de analíticos e para processamento de eventos, em diversas utilizações em ambientes corporativos e ou em nuvem. O nosso headquarter é localizado em Palo Alto, na Califórnia, e temos diversos escritórios localizados em todas as regiões do mundo. Especificamente no Brasil, os nossos escritórios estão localizados em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, onde somos atuantes em todo o Brasil, devido à nossa capilaridade de diversos parceiros em diversas regiões. Dentre o portfólio de produtos, a gente destaca aqui os softwares para gerenciamento da informação, para tomada de decisão e controle de processos e aplicações. E para responder às diversas questões corporativas, como quem, como, o que, por que, quando e onde, a Tíbico segmentou suas soluções em 3 principais vertentes. Na vertente de integração, encontra-se soluções de SOA, BPM, MDM, mensageria, barramento, entre outras. Na vertente de processamento de eventos, temos soluções para monitoramento em tempo real, por exemplo, e especificamente na vertente analítica, o foco dessa apresentação, a gente destaca aí a solução Spotify sendo um software de exploração e visualização de dados. O Spotify é uma plataforma líder no setor de analytics e de descoberta de dados, com uma vasta gama de funcionalidades analíticas e visuais, oferecendo aí uma capacidade preditiva sobre grandes volumes de dados, sendo eles estruturados ou não estruturados, atendendo o conceito aí de Big Data. E dentro desse conceito, a solução quebra paradigmas como relatórios estatísticos e desatualizados, a subutilização e dificuldade para acessar funções estatísticas e preditivas de diversos softwares e custo no desenvolvimento de soluções de desenvolvimento, linguagem e aplicabilidade delas, dentre outras vertentes aí da TI, que são um dos grandes dificultadores aí dentre o quesito de concepção e entrega desses resultados. Trata-se de uma solução, o Spotify, extremamente eficaz para o acesso à informação, seja ela em memory ou o que a gente chama de em database, otimizando o recurso do banco de dados, capaz aí de construir uma visualização interativa e painéis de controle, atendendo assim a agilidade do negócio no reconhecimento de oportunidades e auxiliando a tomada de decisão e transformação do dado em informação. Nesse conteúdo, a gente cita questões como transformação de ideias em ações, dando aos usuários finais a possibilidade de descobrir rapidamente as informações ocultas e colaborar de uma forma ágil dentro de uma determinada situação, descobrindo assim informações em grandes volumes de dados, seja ela em tempo real ou não, identificando oportunidades comerciais estratégicas e ou ameaças ao negócio. O Spotify ele visa explorar livremente os dados em qualquer nível de detalhe, acelerando essa tomada de decisão e reduzindo a dependência da TI, tirando proveito de uma plataforma de descoberta de conhecimento, na qual ela fica ao lado do usuário final, conhecedor do dado e entendedor do mesmo, capacitando assim a visualização e a tomada de decisões em qualquer lugar, seja na intranet, na extranet e assim vai. Dentre os principais quesitos do Spotify, selecionamos aqui 5 principais, capazes de serem os diferenciais.
O primeiro deles é a capacidade do Spotify de ser tridimensional. O que quer dizer isso? Ele permite aos usuários visualizarem os dados de maneira interativa, sem impor dimensões ou condições pré-definidas. O nosso motor de dados em memória e a funcionalidade que a gente chama de Data on Demand permite com exclusividade que os nossos usuários utilizem um filtro dinâmico e tenham acesso a um nível de informação extremamente detalhado, requisitando assim consultas imediatas às respectivas fontes de dados. O segundo quesito, chamado de Data Mashup, traz a capacidade de combinar diferentes fontes de dados rapidamente, dispensando assim a elaboração de scripts, mapas chamados de ETL e a interação dinamicamente entre tabelas, linhas e colunas em uma análise visual simples, sem assistência do serviço da TI, respeitando a governança e a segurança impostas ou implementadas assim por eles. A funcionalidade chamada de Data on Demand permite com exclusividade que os usuários misturem ou permutem assim grandes volumes de dados, a fim de revelar informações ocultas em silos, ou agregações desses dados. O terceiro quesito, que é um grande diferencial do Spotify, é a capacidade de utilizar, na verdade, análise, metodologias, modelos preditivos e estatísticos, dos quais permitem que o usuário antecipe as oportunidades e riscos através da perfeita interação de modelos preditivos e fluxo de eventos em tempo real, superando as limitações de análise históricas de dados. Nesse âmbito, a gente dispõe as funções exclusivas, out of the box, e até mesmo otimizadas com motores estatísticos open source ou pertencentes a terceiros, integrando dados em tempo real ou dados REST, ou seja, dados que estão em altos volumes de dados em grandes repositórios. No quarto quesito, que a gente chama de colaboração, que hoje é uma coisa bem em voga no segmento corporativo, é a liberdade do Spotify de capturar anotações e compartilhar as mesmas com segurança entre determinados grupos de usuários, a fim de prestar aí um ambiente corporativo dentro de uma intranet, por exemplo, dispondo assim de funções exclusivas para publicar essas informações por intermédio de marcadores, de aplicativos de análise guiadas, portais, por exemplo, redes sociais, fornecendo assim um contexto visual bem amigável. O último, por ser aí um grande consumidor de fonte de dados e não ser um banco de dados, o Spotify tem que respeitar os quesitos de performance e escalabilidade. Então, nós contamos com motores altamente integrados, com serviços de atendimento a 24 horas, e nosso tipo de arquitetura é altamente adaptável às arquiteturas existentes no segmento corporativo. Então, nós vemos aqui para complementar e tirar melhor uso da adoção já existente pela TI. No quadrado à esquerda, temos vários itens. Eu gostaria de mencionar apenas o item de geolocation, dos quais o Spotify tem diversas funcionalidades. Por exemplo, consumir arquivos shape, mapas de shapes disponíveis na web, WMS, interação entre layers, geocodificação, uso de funções geo, todas as funcionalidades de sistemas de coordenadas geográficos e georreferenciados. Então, trazemos aqui um segmento analítico também muito forte quando cruzado com as funções e o mundo, vamos dizer assim, geo. E não somente um software, na verdade, o Spotify é uma plataforma analítica que traz valor ao negócio alinhando competitividade e maturidade analítica. Então, esses segmentos, vamos dizer assim, esses passos, esses fluxos que vocês estão vendo, ele traz aí uma visão de uma maturidade do uso do dado. A partir do momento que há uma necessidade de medir, diagnosticar, enfim, evoluir no conceito de análise de dados, transformando assim dados em informação para a tomada de decisão, sendo nesse âmbito uma jornada composta de processos,
dos quais entendemos inevitáveis a qualquer corporação. Os dois principais e básicos aí são chamados descritivos e exploratórios, né? São conceitos de medir e diagnosticar o que se tem, seja ele um grande volume de dados e o seu respectivo comportamento. Entendemos aí que estamos olhando para trás, o que temos, o que precisamos medir, o que precisamos diagnosticar. Posteriormente, o ato de predizer e otimizar, com o objetivo de antecipar as ocorrências e agir proativamente, baseado no entendimento daquilo que ocorreu. E, em sequência, operacionalizar e automatizar, sendo informado e agindo no momento certo, de forma correta. Então, a partir do momento que você entendeu o que você tem, pôde predizer e operacionalizar aquilo que realmente traz valor ao negócio, nós temos a capacidade também de automatizar. E, claro, trazendo aí, por fim, a transformação, né, para o negócio, ou seja, um processo contínuo e retroalimentado perante o dado bruto que necessita, novamente, passar por todos esses processos. Então, dentre todos esses passos, na verdade, a plataforma Spotify ele atende às demandas necessárias, independente do momento em que sua necessidade estiver, e, consequentemente, pronta a evoluir conforme a maturidade da empresa evolua, respeitando seu tempo e adoção. Entendemos que cada corporação, ou melhor, cada departamento, ou ainda cada pessoa, esteja num determinado momento da curva de maturidade. Não somente pelo fato que ela entende os conceitos estatísticos, preditivos, ou a evolução do seu dado, mas o quão corporativamente está preparado para evoluir ou para até mesmo mostrar tais resultados. O mais importante aqui é saber que contamos com uma plataforma capaz de não só responder ao momento em que você se encontra nessa curva de maturidade, mas estar contigo a partir do momento em que você evolua. Ou seja, se você está num determinado momento e daqui a um mês, 1 ano, 2 anos, você se vê no próximo estágio dessa curva e saber que o Spotify está já preparado e sistematicamente evoluído para atender essa demanda, sem ter que trazer softwares adicionais, componentes adicionais, isso traz uma segurança e é nesse âmbito que essa plataforma analítica está apta a estar ao seu lado corporativamente. Bom, obrigado pela oportunidade de estar com vocês esse breve momento. Deixo aqui os meus contatos e compartilho com vocês um link dos quais você pode baixar e utilizar o Spotify, uma ferramenta desktop, mas temos uma arquitetura totalmente capaz de agregar valor corporativo, tá? Muito robusta. Então, esse link, na verdade, ele tende a dar o primeiro sabor, vamos dizer assim, do Spotify. E espero que tenha gostado e estamos à total disposição para atender a qualquer chamado, a qualquer questão e contribuir com outros tópicos dos quais contemplamos em nossa arquitetura. Mais uma vez, obrigado aí pelo momento e pela atenção.